Quem assiste esse canal aqui sabe que eu já falei muitas vezes sobre história de mulher reclamando que não tem homem, homem reclamando que não tem mulher. Esse vídeo aqui é sobre a minha opinião acerca desse assunto. Se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e deixar o seu like no vídeo se você achar ele interessante. Bom, eu acredito que na verdade não está faltando homem e mulher, está faltando masculino e feminino. E eu quero explicar isso em formas talvez um pouco mais difíceis de entender. Então, se em algum momento não ficar claro, deixa nos comentários aí que eu tento explicar melhor nos comentários, tá bom? O que eu acredito é o seguinte: todos os seres humanos, nosso aparato físico, ele vem equipado com dois tipos de energia masculina e feminina. Imagina que a energia feminina é aquela energia mais receptiva e a energia masculina é aquela mais ativa. Um exemplo simples é quando você está recebendo essa informação, você precisa assimilar essa informação para entender ela, isso é uma coisa muito mais feminina, e depois você vai formar a sua própria opinião a partir daquelas informações que você vai coletando, que você vai buscar, enfim, a partir de uma atividade e, portanto, uma coisa mais masculina, mais ativa, que vai fazer você concordar ou discordar, ou ainda formar uma opinião ainda melhor do que essa que eu estou te apresentando aqui. Complementá-la. Então, imagina que essas energias estão em todos nós. O detalhe é que, tradicionalmente, ou normalmente, o que acontece é que o nosso aparato físico masculino, por exemplo, tende a exercer de uma forma muito mais presente a essa energia masculina, enquanto que o aparato físico feminino tende a exercer de uma forma muito mais presente a energia feminina. É claro que você tem exceções, por exemplo, casos de homens que não conseguem sentir atração por mulheres, por exemplo, porque eles são gays, enfim, são homossexuais. Me parece uma coisa bastante óbvia, né? É a mesma coisa no caso das mulheres. Mas repara que o que de fato faz com que a gente se conecte não é necessariamente porque a gente tem, sei lá, as mesmas ideias, as mesmas vontades, a gente voltou no mesmo político, isso tudo é bobagem. O que faz com que a gente realmente se conecte são essas energias, ou a forma como você quiser chamar, que a gente tem, tá? A forma como a gente, por exemplo, lida com esse tipo de energia. Você já ouviu falar isso? Eu conversei com aquela pessoa, mas o santo não bateu. Repara, a gente está falando basicamente de uma coisa que você não consegue tocar, você não consegue pegar, mas você sabe que não funciona, certo? E entre homens e mulheres, ao longo do tempo, o que fazia com que eles se criassem algum grau de coesão é justamente a junção dessas duas polaridades, expressas da maneira, digamos assim, mais natural possível. Se você for procurar ao longo das tradições, né, você tem muitas tradições falando sobre isso. Tradições falando sobre yin yang, ou então, sei lá, masculino feminino, positivo e negativo. Enfim, formas diferentes de falar da mesma coisa. O que, em linhas gerais, essas tradições falam é que a força ativa, a força masculina, ela insemina, ela traz alguma coisa, e a força feminina, ela é mais receptiva, então ela pega aquilo que foi, por exemplo, inseminado, aquela sementinha, ela cultiva aquele negócio de tal forma que aquilo se transforma em alguma coisa e vem a manifestação. Então imagina, de uma forma muito simples para entender isso, que quando uma mulher está grávida, é como se ela fosse inseminada por um espermatozoide ali, e essa força feminina, né, muito poderosa, inclusive, ela traz a criança, ela forma a criança e traz a criança. E se você parar para pensar com calma, quando a mulher está grávida, é quase como se ela estivesse fazendo um download de uma criança, cara. Mas, seja como for, essas energias, elas precisam de alguma maneira se equilibrar, trabalhar juntas, para que de fato coisas venham à existência e de alguma maneira a gente encontre algum nível de harmonia. Se você for parar para pensar com calma hoje, esse sentido de vazio, essa tristeza, ou essa coisa de ficar um apontando para o outro, são basicamente essas energias sendo assim, competindo, né? De fato, encontrando ali um nível de ressonância que não é nada harmônico, é bem desarmônico. Então, o meu ponto de vista é esse: não falta homem, não falta mulher, falta, na verdade, a expressão dessas energias de uma maneira mais natural. E, normalmente, a coisa muito comum que eu observo, por exemplo, em mulheres que falam que está faltando homem, que está difícil de lidar com homem, é que elas têm uma força, uma energia masculina muito forte. Muito, muito forte, e elas são competitivas em relação aos homens. Tanto que eu já tive algumas conversas com mulheres que falavam assim para mim: não, mas eu acho que, na verdade, eu intimido os homens. Eu falava: olha, você não intimida os homens, você é chata. Você é chata para um homem, porque imagina que o tempo inteiro é como se a gente estivesse competindo ideia. Eu não quero fazer isso. De alguma maneira eu quero criar algum grau de harmonia aqui. E tudo bem a gente discordar, não tem problema nenhum. Mas repara que o que eu quero dizer aqui, portanto, é que quando você tem uma mulher que tem muita energia masculina sendo utilizada, e um homem que eventualmente não está utilizando muita energia dele, ele vai tender muito mais a polaridade feminina, o que você vai encontrar é basicamente esses homens falando que essas mulheres são chatas, as mulheres sempre, meu foco é o trabalho, eu só penso em trabalho, 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 eu quero crescer, etc e tal, e os homens, as mulheres falando que os homens são acomodados, que eles não querem porra nenhuma, etc e tal. Isso de fato é um equilíbrio, é um desequilíbrio que eu vejo acontecendo hoje, né? Porque se você for parar para pensar com calma, como a gente tem essas duas energias dentro de nós, se uma não precisa ser exercida, o que acaba acontecendo é que ela relaxa e você acaba exercendo muito mais a outra. Então você vai encontrar homens muito mais afeminados ou feminilizados, se essa palavra existe, e mulheres muito mais masculinizadas. Tanto que quando eu converso, normalmente,
com as mulheres, elas falam muito sobre essa coisa da masculinidade, né? De ter um cara que, pô, ela confia, ela fala, não, pô, mas esse cara e tal, eu admiro isso e aquilo outro. Então, repara, não falta homem, não falta mulher, falta masculinidade, falta feminilidade. E de alguma maneira, a forma como eu consigo entender o porquê isso falta tem a ver com a sociedade que a gente criou. A gente não para pensar nisso com calma, né? Mas se você for parar para pensar com calma, a gente vive num mundo completamente artificial. Ele é muito artificial. Artificial, inclusive, por exemplo, se você pegar a bolsa de valores hoje americana, as empresas mais valiosas, elas, se você tirar, é basicamente uma empresa que se você tirar da tomada, ela para de existir. Elas não vendem nada que você consiga tocar. Elas, na verdade, são ali empresas de tecnologia, de dados, etc. Né? É uma coisa muito efêmera, é uma coisa muito fora da nossa realidade natural, uma coisa muito mais digital, uma coisa muito mais virtual. Então, repara que como a gente vive num mundo assim, a gente também criou muitas artificialidades pra gente no nosso dia a dia. Por exemplo, não é comum, não é fácil, não é simples, se você tiver, não sei se você já fez isso, de fazer uma caminhada muito longa ou de ir pro meio da natureza. Você começa a perceber que você é muito frágil no meio da natureza. Você começa a perceber que algum daqueles bichos ali, se eles decidirem, por exemplo, uma cobra decidir te picar no meio de uma trilha, cara, provavelmente você vai se machucar seriamente e de repente você vai morrer. E repara, isso é uma coisa mais natural. Quando você está no meio do mato, eu gosto de ir pro meio do mato, gosto de correr, etc. Né? Você está no meio do mato, você é um tantinho de coisa assim, ó. Esse é muito pequenininho, né? Essa impressão falsa que a gente tem de que a gente é muito poderoso, ela some, ela desaparece completamente. Você não tem como pedir um iFood simplesmente no meio da trilha, no meio do nada, e não vai chegar ali, né, uma comidinha gostosinha, quentinha para você, isso não vai acontecer. Então, repara que como a gente criou muitas artificialidades no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente também começou a acreditar que por causa disso, ou seja, por causa das comodidades, das facilidades que a gente tem, aquilo que é mais natural não precisa ser exercido. De forma que, por exemplo, uma mulher, ela acredita hoje, e existem muitos casos, né, de mulheres que acreditam que elas têm o mesmo nível de força do que um homem, por exemplo. E isso é óbvio para qualquer pessoa que tenha olhos que isso não é verdade, né? Você pode pegar uma mulher que é muito forte e colocá-la com um homem que de repente não é tão forte, eles vão ter mais ou menos um nível de força parecido. Mas é muito difícil que você pegue homens e mulher, um homem e mulher mais ou menos no mesmo nível ali de atleticismo, a gente pode dizer desse jeito, e eles têm o mesmo nível de força. Porque a gente veio aparelhado de uma forma muito diferente. Então, como a gente foi abandonando o que era mais natural, a gente foi se afastando da natureza, de fato, o que começou a acontecer é que as nossas crenças também passaram a acreditar, a ir nessa direção. E os nossos valores, portanto, também. Quando você olhar ou você ouvir uma mulher falando que está faltando homem, acredito que, na verdade, ela está tá sentindo falta daquela masculinidade ou do masculino num homem que ela hoje em dia já não consegue mais aceitar. Ela vai ver o masculino naquela pessoa, mas ela não vai conseguir lidar com aquilo. E tem um monte de terapeuta que fala sobre isso, né? Sobre a nossa dificuldade de lidar com o outro, com o feminino, por exemplo. Um homem que tem raiva de mulher, ele provavelmente tem muita dificuldade de lidar com o próprio feminino dentro dele. E também, eventualmente, né? Às vezes ele está com um feminino muito ativado, porque ele não consegue simplesmente lidar com aquela situação, né? Encontrar uma solução para aquele desagrado dele. Então essa é a minha forma de ver hoje. A gente está cada vez mais um recriminando o outro, falando mal do outro, etc e tal, falando que está faltando alguma coisa, quando na verdade o que a gente não consegue ver é que aquilo que a gente busca é uma coisa mais natural, uma coisa mais próxima daquilo que é a nossa realidade como seres humanos, né? E não essas ficções que a gente criou para a sociedade, enfim, achar que a gente é culto, que a gente é inteligente, que a gente é uma pessoa que está por dentro, que não é uma pessoa retrógrada. E mais ainda do que isso, eu acho que tem algumas ideias, algumas ideologias que são muito destruidoras, são muito deletérias assim, para o ser humano. Bom, eu acho que alguns exemplos mais claros, eu acho que o feminismo e o Red Pill com certeza são os principais movimentos que a gente pode falar hoje, né? E que são movimentos basicamente de gente ressentida, já fiz um vídeo inclusive falando sobre isso aqui, se você não assistiu eu vou deixar no card aqui, mas a parte mais terrível disso é o fato de você acreditar, porque é uma realidade tão estapafúrdia, assim, tão artificial, que você criou para você mesmo, que esse tipo de discurso cai, enfim, num lugar de acreditar, de você plasmar aquilo na realidade realmente. E eu acredito ainda que um dia o feminismo e essa coisa de Red Pill, etc., eles vão falar desse tipo de coisa do jeito que a gente fala de machismo hoje. Machismo virou palavrão. Feminismo um dia vai virar também. Mas esse é o meu ponto de vista. É uma pena, eu acho muito triste que a gente veja as pessoas se digladiando ali, quando a gente podia colaborar muito mais. Tem gente que diz que o mundo precisa diminuir, que as pessoas precisam se destruir, né, e de alguma maneira se regenerar a partir da dor, criar uma ética diferente para a vida humana. Eu sou uma pessoa que tem mais esperança, porque eu acredito que certas falsidades ou certas mentiras
muito naturalmente elas caem, você não precisa fazer nada, elas simplesmente vão cair. E eu acho que a próxima coisa a cair é justamente essa. Porque a gente não vai ser capaz de se destruir completamente. Eu acredito que não. Então, em algum momento, a gente vai ter que destruir essas mentiras, essas irrealidades que a gente criou pra gente. E aí, então, a gente vai perceber que, na verdade, o que existe não é só um corpo de homem ou um corpo de mulher, mas, mais do que isso, é a energia masculina, a energia feminina que a gente entende, que a gente sente, que a gente expressa. E o fato de a gente não ter, nessa nossa contraparte, de alguma forma, harmonia, de alguma forma, a nossa energia encontrar acolhimento, encontrar apoio, faz com que a gente seja muito mais pobre, seja muito mais triste. E é por isso que a gente denuncia o outro, né? Ah, mas tá faltando homem, tá faltando mulher. A gente tá denunciando, na verdade, esse sentimento de falta, esse sentimento de vazio que a gente tem e a gente não consegue explicar. É assim que eu penso. Se você gostou do vídeo, deixa aí o like mais uma vez, se inscreve no canal se você achou interessante. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e tchau, tchau.